Shalom, queridos. Continuando ainda a nossa viagem missionária. Graças a Deus, estamos nos aproximando da nossa terra. Mas ainda é um tempinho para a gente falar desses assuntos concernentes ao reino de Deus. Que não tem nada melhor e mais eficaz do que a palavra de Deus. Então vamos aproveitando a nossa viagem, vamos estudando mais um pouquinho da carta de Paulo aos Romanos. Nós já detectamos que o principal assunto da carta é sobre salvação. O apóstolo Paulo estava detectando uma situação difícil entre judeus e os romanos, que são gentios. Como eu disse a vocês, eles estavam separados. Os romanos tinham a sua igreja separada dos judeus, porque os romanos são gentios e queriam manter os seus costumes. Vocês sabem que desde o início da carta, no capítulo 1, que Deus mostra a depravação dos gentios. E os judeus, ainda com toda a arrogância, se achando bem melhor do que todos, pelo fato de ser um povo escolhido, agora se converte e não consegue se manter junto com os gentios. No caso aqui, esses gentios eram os romanos principalmente. E Paulo deixa bem claro que ele queria mesmo, o que ele queria estar fazendo, na verdade, é pregar o evangelho para eles. Está novamente repassando tudo quanto Deus fala sobre Jesus Cristo, e assim tentando melhorar a situação, porque no evangelho não existe acepção de pessoas, e os judeus não queriam ficar com os gentios, nem os gentios ficar com os judeus. Aí nós vemos, estou aqui recapitulando, na verdade, nós vemos aqui Paulo deixando bem claro que o evangelho guarda o povo da aliança. É no evangelho que nós estamos guardados. A salvação está bem explicada, bem declarada aqui nesse capítulo. A verdade, nos 4 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos, nós temos a base de tudo quanto Paulo quer ensinar nessa carta. E nós vemos que ele quer mostrar realmente o que eu já tinha dito para vocês, capítulo 1 e capítulo 2, a situação de ambos, tanto dos judeus como dos gentios, e deixou bem claro que todos eles dependiam de Jesus. Não podia nenhum deles se achar um melhor do que o outro, pelo fato de que todos pecaram. E ele começa o seu tratamento falando a respeito da ira de Deus. Nesses 4 capítulos você vê isso. Eu estou fazendo a recapitulação sobre a ira de Deus, e ele deixa claro para nós que há uma revelação natural para os gentios. Aqui nós estamos nessa viagem, vocês estão vendo o primeiro céus, que é onde estão as nuvens, as estrelas, a lua, o sol. Então essa é uma revelação natural. Todo ser humano, só olhar a natureza já é o suficiente para saber que existe um Criador e que deve honrá-lo, que deve adorá-lo. Mas os gentios, eles não atentaram para essa revelação natural. Quando eu falo gentios, eu estou falando de todas as nações da terra.
exceto Israel, que foi escolhido. Poderíamos estar bem com Deus só pelo fato de saber que tudo isso que Ele criou é o suficiente para nós estarmos adorando a Ele. Mesmo sem conhecer o Evangelho, há um Senhor, Criador de todas as coisas, que deve ser adorado. É isso que Paulo está repassando aqui e que eu estou revisando com vocês. Nesses primeiros capítulos, Paulo está mostrando que nenhum deles deveriam se achar o tal ou os tais, o melhor ou os melhores, pelo fato de que os gentios viam a natureza. Não tinha sido escolhido, não era um povo especial, mas via a natureza para eles amarem a Deus, entenderem que Ele criou todas as coisas. E Paulo fala em relação, e eles não valorizaram, os gentios, não valorizaram, desprezaram tudo isso que está na natureza, sem reconhecer que tudo isso vem da parte do Criador, e esse Criador é o Deus eterno, o qual merece toda a honra e toda a glória. Agora Paulo também fala em relação aos judeus que receberam a revelação que foi específica, não é? Não somente a natural que todos têm, tanto faz judeus como gentios, todos estão vendo, contemplando a beleza de tudo quanto Deus fez, mas os judeus, além dessa revelação natural, ainda teve a revelação especial de Deus. Deus se revela a eles através de Abraão, de onde surge a nação, da origem à nação. Então eles tinham mais de que poderiam e deveriam ser mais cobrados ainda, porque eles tiveram a revelação específica. Deus se manifestou a eles, escolheu-os para ser esse povo especial. E nenhum de nós, gentios, devemos menosprezar isso. Achar que os judeus é um povo qualquer. Deus escolheu. Agora, eles também não podem menosprezar o valor que Deus deu para nós. Por conta dos judeus não terem aceito logo, não receberem, como a palavra diz, que Ele veio para os seus e os seus não receberam, Deus deu oportunidade para todas as outras nações, todos os outros povos. E aí todos que recebem a Jesus, como está escrito em João capítulo 1, versículo 12, esses são chamados filhos de Deus. Então, nós já estamos vendo bem claro que o nosso Deus, na sua infinita misericórdia, nos alcançou. Então, todos devem ter gratidão. Os judeus, porque receberam tudo de especial, revelação especial, e não foram obedientes, foram mal agradecidos. E os gentios também contemplaram tudo que Deus criou e não valorizaram, não receberam, tomaram posse dessa revelação natural que é dada a todos os homens. Aí vem, para nós encerrarmos a nossa recapitulação dos 4 capítulos, estou fazendo assim tipo um resumo dos 4 capítulos, vocês notam aqui o resultado de tudo que nós vimos nesses 4 capítulos, que é a ira de Deus se revela dos céus ao homem pecador. E o homem pecador não eram somente os gentios, todos, os judeus também, todos pecaram. Então Deus se revela dessa maneira a todos, a ira dele, por conta de quê? Por conta de que os gentios não valorizaram tudo que vem de Deus, não valorizaram, não atentaram a isso, menosprezaram tudo isso que Deus deixou tão lindo e não reconheceram que foi tudo vindo do Criador. E os judeus, porque receberam além dessa revelação natural, há também a especial e também não valorizaram. Então vem a ira de Deus sobre essas coisas. Tudo isso está nesses 4 primeiros capítulos de Romanos. A ira de Deus veio sobre isso, sobre essas coisas, essa rejeição, tanto dos gentios como dos judeus, em relação às revelações de Deus na vida deles. E o resultado, há uma ira presente também sobre nós, e também há sobre nós a bênção de sermos guardados à salvação. Há uma ira para aqueles que estão na desobediência, isso se faz presente. Deus está mostrando nesses 4 capítulos, nós vemos que tem a ira dele
Agora, o importante é entender isso. Tem uma ira no presente, nesse tempo, e também tem uma salvação nesse tempo. Nós estamos guardados, porque houve uma regeneração. Nós somos regenerados, nós que recebemos Jesus, tanto judeus como gentios. É essa parte que eu quero que precisamos entender, todos nós. Há uma ira, sim, a ira de Deus, pelo fato da rejeição, mas há também uma salvação. Então, para aqueles que conservam na rejeição, tanto judeus que se conservaram na rejeição sem receber a Jesus, tanto os gentios que conservaram na rejeição sem receber a Jesus, já há uma ira presente. É isso que nós vemos na natureza, esses danos todos, essas coisas estão acontecendo, a ira de Deus sobre nós. Mas também não esquecer que para aqueles que receberam a Jesus, tanto judeus como gentios, há a salvação, nós somos guardados para aquele grande dia. Então essa salvação se compreende assim: o início dela é a justificação. Nós somos justificados, tanto judeus como gentios, justificados em Cristo Jesus, somos regenerados, temos o Espírito dele dentro de nós, e isso nos guarda. Nós somos guardados no meio de toda essa ira, para aqueles que desobedeceram, para aqueles que rejeitaram as revelações de Deus. A ira é presente, mas na nossa vida, como filhos de Deus, há uma proteção. Nós temos o Espírito Santo, nós estamos justificados, nós estamos guardados em Deus. Isso deve ficar bem claro nesses 4 capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Ele está deixando bem claro para nós isso, que há uma proteção para aquele grande dia. Aí vai acontecer, há uma ira agora, mas ainda não é a total. É isso também que deve ficar bem claro. Tem uma ira de Deus agora, mas não ainda é a total. Tem uma justificação, tem também essa regeneração, mas não é a total. A total para nós, os filhos de Deus, é quando recebe o corpo incorruptível. Aí chegou o ponto final. Aí é quando como nós já sabemos, estaremos totalmente livres de todo, não tem mais pecado, um corpo especial. Hoje nós sabemos que não pecamos por querer, mas pecamos assim por acidente mesmo, e temos que termos humildade diante de Deus para sermos perdoados, nos arrependermos. Mas quando chegar aquele grande dia, nós teremos um corpo incorruptível, não haverá mais pecado em nossas vidas, estaremos para sempre com o Senhor. Mas para aqueles que continuarem rejeitando a revelação, que continuarem rejeitando a revelação específica, no caso dos judeus, e para aqueles que continuam rejeitando a revelação natural, a ira que agora está nessa dimensão, entrará numa dimensão total, que é naquele grande dia. Para nós, salvação total, um corpo novo, e para aqueles que continuam indiferente a tudo quanto Deus fez, Ele deixa a nossa disposição para estarmos crendo nele e não cremos, então terá também o final de tudo isso, a ira total de Deus sobre esses que rejeitam para sempre o Senhor. Então é nesses 4 capítulos do livro de Romanos, da carta aos Romanos, fica bem claro que há uma ira agora, mas não é a total. Há uma regeneração, há uma justificação, quer dizer, uma proteção, mas a salvação total, o final dela é no grande dia, quando a gente recebe o corpo incorruptível. Acho que isso aí já é o suficiente para a gente se alegrar, saber que tudo isso vai passar, que vai chegar o grande dia do Senhor, onde há um julgamento. Não para nós, já estamos guardados, mas para aqueles que estão debaixo da ira, que continuam aceitando a ira, não querem se arrepender, terá também um julgamento para sempre, o resultado da ira de Deus para sempre sobre a vida deles. Então louvamos ao Senhor por esta carta do apóstolo Paulo, e todas as cartas e toda a Bíblia, porque sabemos que toda a Bíblia é palavra de Deus e ela nos edifica, nos traz conhecimento de Deus. E nós precisamos mesmo conhecer a Deus a cada dia, como
como está escrito pelo profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, cada vez que nós estamos estudando, não somente as cartas de Paulo, mas qualquer parte das Escrituras, nós estamos conhecendo a Deus. Sabemos que por falta de conhecimento, o homem morre, a morte espiritual, se não conhecemos ao Senhor. Por causa de falta de conhecimento, o povo perece, diz a Bíblia. Então, vamos conhecê-lo cada vez mais. Por isso, em todas as oportunidades das nossas vidas, estejamos sempre aproveitando para meditar na palavra, para estarmos prósperos. Esse meditar na palavra, que agora abri um parênteses, vocês estão vendo como nós estamos entendendo mais, porque estamos meditando na palavra, estamos prosperando, não é verdade? E aí, esse meditar na palavra que traz a prosperidade, você sabe que isso é algo muito sério. Realmente, prosperidade existe na vida de todo filho de Deus. Sabemos que todo filho de Deus tem toda a oportunidade na vida de viver uma vida de qualidade, porque o Senhor, quando nos chamou para o Evangelho, quando Ele nos encontrou, que nós estávamos perdidos, Ele quer justamente que nós sejamos usados por Ele para levarmos outras pessoas à salvação também. Você já imaginou se eu estivesse aqui meditando na palavra, andando? Eu sei que poderia ser legal, andando, não tivesse num carro, tivesse sem um celular na mão e tentando pregar o Evangelho, como seria? Muito mais lento, não é? Isso já aconteceu no tempo dos meus bisavós. Seria muito mais lento. Então, o que é que o Senhor quer? Que a gente cresça tanto espiritualmente como também na área financeira, em nossa vida material, para haver um crescimento, porque aqui dentro de alguns minutos estará esse vídeo, alguns minutos, dependendo da internet, estará esse vídeo sendo ouvido por tantas pessoas, centenas de pessoas, e que estão tendo a oportunidade para ter esclarecimento sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a salvação que Ele deixou à disposição de todos aqueles que crerem nele. Então, o meditar na palavra é uma prosperidade mesmo grande que nós recebemos, porque o que eu cheguei até aqui, por que eu cheguei até aqui? Meditando na palavra, recebendo do Senhor, acreditando que Ele pode todas as coisas. Então, quando eu medito na palavra, vem uma enfermidade, o que é que eu vou fazer? Eu vou me conformar com ela? Eu vou fazer o quê? Eu vou entender que está escrito, vou me lembrar que está escrito na palavra, em Mateus capítulo 10, versículo 1, que Ele cura toda doença e toda enfermidade. Eu já venci aí, não é isso? Aí eu já estou dando motivo para alguém que estiver ao meu redor também querer esse Jesus. Eu estou aqui também gravando, estou tendo condição, tendo um carro que pode realmente estar quilômetros e mais quilômetros, não é um carrinho qualquer. Então tudo isso me dá o direito a estar ganhando mais vidas. Então Deus nos prospera justamente para que o reino dele cresça aqui na terra. Eu recebendo a palavra, meditando, eu vou tomando posse dela e vou prosperando na saúde, porque a gente sabe que tem um Deus que cura, está escrito na palavra. Por que eu sei isso? Porque medito na palavra, porque você medita na palavra. Então você já sabe que tem um texto da Bíblia, tem um versículo da Bíblia falando que Deus cura toda doença, toda enfermidade. Isso já vai mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que realmente Jesus Cristo é o Senhor, que Ele domina todas as coisas, Ele vence todas as obras do diabo, desfaz, que essa enfermidade não é nada mais do que isso, obra dele, de Satanás, e Jesus veio para desfazer. Então, queridos, é incomparável esse Evangelho. Não tem outra solução para nossas vidas. É nele que prosperamos, e é nele que temos que viver, e é meditando e passando para outras pessoas, para que todos possam alcançar esse nível de revelação e estar tendo Jesus como Senhor das suas vidas, não ficarem paralisados aí diante das obras do diabo e detonados por ele, aprisionados por ele, mas serem livres. Então vamos continuar meditando na palavra, prosperando em todas as áreas das nossas vidas. Não se esqueça disso, a prosperidade é justamente para o reino crescer. Se a gente rejeitar a prosperidade, está rejeitando a Deus. Ele nos colocou aqui para fazer a obra dele na dimensão mais ampla. Então vamos
nessa amplitude. Vamos viver com o Senhor, pregando a palavra de dia e de noite, porque não podemos parar. Já estamos nos últimos segundos dos últimos dias da igreja na terra. Então prossigamos em conhecer o Senhor e passar os conhecimentos que temos sobre Ele para as demais pessoas que estiverem ao nosso redor. Então só me resta dizer para vocês que já estamos chegando, graças a Deus, pertinho já da nossa terra. Graças a Deus, mas grato ao Senhor por estarmos tendo essa oportunidade, mesmo em viagem, mesmo a caminho, poder estar com vocês. Deus abençoe a todos. Eu continuo dizendo a vocês que eu estou aqui com a equipe maravilhosa, o casal de pastores Naldo e Alba e o nosso querido apóstolo que está aqui também, graças a Deus, dirigindo. Quando não está dirigindo, está descansando um pouquinho, mas está aqui mandando também um abraço para todos vocês. Logo, logo, com fé em Deus, em nome de Jesus, estaremos junto com vocês no templo, adorando ao Senhor. Como sempre, Deus tem dado essa graça, essa misericórdia sobre nós.